Olá, pessoal. Para quem não sabe, eu sou a doutora Marina e eu vou falar sobre o início da pesquisa acadêmica. A pesquisa é como a construção de uma casa. Você precisa ter um alicerce bem estruturado para sustentar as teorias e os resultados que vão embasar a investigação científica. Para isso, precisamos de elementos que alicerçam essa estrutura. Que elementos são esses? É o tema, a delimitação do tema, problemática, hipótese, objetivo geral e específico, justificativa, metodologia, cronograma e referências. E ao longo das aulas eu vou explicando o que é cada um. Com esses elementos, você vai conseguir iniciar a pesquisa montando o seu projeto de pesquisa. Mas o que você faz em um projeto? Você vai fazer um planejamento da pesquisa e definir quais os caminhos serão percorridos ao longo do período que você tem para fazer essa pesquisa. Então você vai definir o quê? O que pesquisar, que é o seu tema. Por que pesquisar, que é a sua justificativa. Para que pesquisar, que são os seus objetivos. Como pesquisar, que é a metodologia. E quando pesquisar, que é o seu cronograma, que é o tempo que você tem e a divisão desse tempo, divisão de tarefas nesse tempo que você tem para fazer a sua pesquisa. E nessa aula eu vou falar sobre o tema e a delimitação do tema e a introdução. Para começar, eu vou falar sobre a escolha da delimitação do tema. A escolha do tema é do estudante, mas em acordo com o orientador. Então, o estudante vai lá, estuda uma coisa, acha uma coisa interessante, define que aquele ali vai ser seu tema e fala com o orientador, e o orientador vai dizer se é possível ou não realizar aquela pesquisa. Lembrando que quem faz o trabalho investigativo real é o orientando. Não é o orientador que vai escrever o seu projeto, não é o orientador que vai fazer sua pesquisa. É você, é o aluno que vai fazer a pesquisa. Então, o aluno ele deve escolher uma dica, isso é uma dica muito importante, que você tem que escolher um tema que seja do seu gosto técnico e literário, porque você vai ter que estudar bastante sobre aquele tema durante um bom período. Então, não adianta você escolher um tema difícil, que você não tem muito domínio, porque você vai acabar achando chato aquela pesquisa. E aí, o estudo, a leitura, a coleta de informações dela deve ser prazerosa, para que o aluno retire o máximo de resultado da sua pesquisa. Então, antes de iniciar o projeto, busque artigos já publicados na temática escolhida. Estude o artigo, faça um resumo definindo o tema, delimitação do tema, problemática, hipótese, objetivos, justificativa, metodologia, para que você possa utilizar como base para o desenvolvimento da sua pesquisa. Não é copiar, é utilizar como base, tá? Cópia é plágio. E todo tema é relevante, não deixe ninguém dizer o contrário. O que vai definir o grau da contribuição para a sociedade é como ele será aplicado, ou seja, é a sua delimitação do tema. Porque o tema é uma grande área e a delimitação do tema, que é a sua questão, a sua pergunta do projeto, é a sub-área. Entenderam? Então, a delimitação do tema, ela é um recorte do tema escolhido. Deve-se ter atenção na conexão com a sua linha de pesquisa escolhida. Você não pode escolher um tema e uma sub-área que não se interligue com o seu tema. Escolha um assunto que seja possível e objetivo, que tenha acesso às informações e dados necessários para a construção da pesquisa. Ou seja, não escolha temas difíceis que sejam, que tenham poucos artigos referentes àquela área, poucos estudos referentes daquela área, porque vai dificultar a sua escrita.
E para delimitar o tema, você precisa definir o problema da pesquisa. A pergunta ela deve solucionar uma questão que ainda não foi respondida. Essa pergunta ela deve ser voltada para uma dificuldade teórica ou prática que o aluno sente que não foi resolvida. Então, o aluno estudou um determinado assunto e viu ali que em determinado ponto tem uma brecha, tem uma pergunta que não foi respondida ainda. Então, aquilo ali é o seu objeto de estudo, né? E antes de qualquer coisa, a sua pesquisa ela vai ter que ter limites, porque assim, o assunto é extenso. Você não vai pesquisar tudo, não é? Então você tem que saber onde que você vai aplicar a sua pesquisa também, que tem que ter em mente no caso, se for a região, se for a cidade, qual o grupo de pessoas, a coorte, que vai ter que será o objeto do seu estudo. Digamos que o tema da sua monografia é as dificuldades do ensino do inglês no Fundamental 1. Já parou para imaginar quantas escolas ensinam inglês no Fundamental 1? Já parou para pensar nas diferentes dificuldades do ensino do inglês? Você ficaria perdido, não é? Então, assim, se você define sua pesquisa as dificuldades de ensino do inglês no Fundamental 1, na unidade escolar Mateus Paulo de Teresina. Então, você definiu quem e onde irá pesquisar, tornando o alvo da sua pesquisa bem mais direcionado. E uma outra dica muito importante para definir e delimitar o tema é sempre pesquisar nos periódicos, no Google Acadêmico, artigos, dissertações e teses que abordem o seu tema de interesse. Faça um levantamento dessas referências bibliográficas, pois elas te ajudarão a construir e a finalizar a apresentação da sua pesquisa. Quanto mais você lê sobre o seu tema, mais fácil se torna a sua escrita. Então, e uma coisa, cuidado com alguns temas. Procure fugir de temas que sejam subjetivos. Evite falar de importância, por exemplo, pois a importância de um trabalho não é a mesma para todos os pesquisadores. Cada um pensa de forma diferente, o que vai acabar gerando conflitos de opiniões. Por exemplo, uma coisa que é importante para mim pode não ser importante para você. Então você tem que evitar esses temas de importância, temas subjetivos, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre a introdução. E a introdução é uma apresentação do trabalho ao leitor. A introdução deve permitir caracterizar a importância do tema e a necessidade de realizar aquele projeto. Pode terminar com uma questão de pesquisa ou uma formulação de hipóteses, e a introdução é composta de 3 partes principais: contextualização, problema, problemática e a solução, que eu vou falar um pouco mais sobre cada um. Então, a contextualização ela vai situar o projeto no contexto do tema escolhido. Vai permitir um nivelamento dos conhecimentos, possibilitando a compreensão do que vai ser apresentado ao longo do projeto. E pode conter um breve histórico sobre o tema a ser abordado. A problemática é a pergunta central do projeto. Vale ressaltar que o problema foca no que vai ser investigado dentro do tema da pesquisa. E finalizando, a escrita da introdução, o autor, a partir da pergunta central do projeto, coloca as hipóteses e descreve de forma breve uma solução para o problema. Eu aconselho que seja a última parte que você escreva do projeto. Você escreveu todas as outras, referencial teórico, justificativa, problemática, objetivos, metodologia, cronograma, e aí, depois disso tudo, você escreve a sua introdução. Por quê? Porque basicamente a introdução deve conter um resumo de tudo que você escreve no projeto.
Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir definir o seu tema e delimitar o tema, tornando sua pesquisa interessante, tanto para você quanto para quem está lendo a sua pesquisa. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os outros elementos de um projeto. Fiquem atentos, se gostarem, compartilhe com os amigos que estão neste inicinho do caminho da pesquisa.